Bom, tá gravando. Aí, show! Vamos lá. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com a gente, que possamos dar início ao nosso webinar. Aqui, ó, onde nós vamos nos apresentar. Aqui. Podemos já iniciar? Vão me contando aí. Acho que já pode. Deixa eu ver aqui no chat. Né, ninguém se descontra, então. Foi? Então, bora lá. Vamos falar um oi agora oficialmente, né? E nos apresentar um pouquinho. Acho que o Kleber já estava aí batendo um papo com vocês, né, Kleber? Não estou te ouvindo. Opa, tirando o mudo. Aí encontrando alguns amigos de Volkswagen, de outras empresas, Ai, que colegas aí. delícia! Sempre Muito bom. bom. Ai, é muito bom. Deixa eu me ajeitar aqui também. Muito legal. Vamos lá. Então eu vou fazer a primeira apresentação aí minha, depois eu vou passar para você e aí a gente segue o jogo. Fechou? Então, primeiro de tudo, né, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que de alguma forma a gente possa contribuir aí, colaborar com um pouquinho de troca de experiência que a gente preparou aqui para vocês, onde nós, particularmente falando, somos apaixonados pelo universo ágil e pelo Scrum, particularmente falando, por conta de tantos benefícios que a gente enxerga em diversos setores. Ele nasceu para a área de tecnologia da informação, mas dá para aplicar em absolutamente todos os nichos, em todos os tipos de mercados. Por isso que nós nos propomos a trazer para vocês um pouco desse tema, né, do Scrum dentro do setor automobilístico. É possível? Né? Será que a gente consegue fazer algum jogo aí? Será que a gente consegue fazer a implantação desse framework para o universo automobilístico? Então, essa é a provocação que a gente vem fazer e vamos brincar um pouquinho hoje aí com essas palavras, ok? Então, eu sou a Adriane Colossetti, a proprietária da Sunset Treinamentos e Serviços, que tem a parceria aí, como a gente tem aí com a SAE, com outras, né, com universidades e com empresas onde a gente leva esse tipo de treinamento, em company, implanta, acompanha, ou seja, sente as dores de fato do lugar onde nós estamos inseridos e conseguimos, junto com as empresas, colocar o Scrum na prática, né? Esse mindset ágil na prática, enfim. Mas a gente fala um pouquinho mais. Sou mestre em inteligência artificial, tive o grande prazer de fazer um mestrado junto com o Kleber, que está aqui, né? Desde então a gente, eu falo que nós formamos uma família, né? De trocas de experiências e muito mais, né? Eu falo que às vezes irmão não é aquele que, né, é só o do sangue, mas também é aquele que nós escolhemos, e a família dele todinha, para mim, particularmente, é meu sangue de alma. Então, estamos juntos aí e nós nos conhecemos lá no mestrado. Mas a minha formação de base, diferente aí do Mano, é em engenharia da computação e ciência da computação. Muito bits e bytes, escovei bit pra caramba, eu tive que programar em COBOL, tive que programar depois, o primeiro tilt que eu dei no meu cérebro foi para Java, né? Que é uma coisa totalmente estruturada para depois trabalhar uma coisa orientada a objetos, enfim. Esse é um pouquinho do universo, né? Onde eu naveguei por um bom tempo e que trago toda essa experiência para quando a gente traz dentro da nossa empresa e dentro das universidades onde a gente dá aula também, né? Nós lecionamos para áreas para MBA, de diversas áreas, de graduação, enfim. Hoje estou certificada PMP, sim, porque eu amo ainda de paixão e eu acho que é super válido a gente ter os conhecimentos do PMBOK aplicados aos projetos.
Estou certificada PSM, PSPO, que é da linha do Ágil, lá do Scrum.org, Master Coach, hoje também estou como Master em PNL, o que me ajuda pra caramba chegar dentro das empresas e conseguir identificar bastante aí as dores, né, das pessoas, das empresas, o que está acontecendo e como que a gente pode contribuir nesse universo todo. Esse aí é um pouquinho do meu currículo para vocês, e aí eu vou deixar o Kleber ir falando com vocês também. Bom, gente, primeiro estou feliz de encontrar, primeiro agradeço muito a SAE por essa oportunidade, faço da Adri as minhas palavras, e uma coisa legal, gente, é encontrar alguns colegas, a Ana me falou que trabalhou na Volkswagen, acho que foi lá em Resende, um monte de colegas, que esse mundo automotivo é pequeno. E aí, contando também um pouquinho de mim, engenheiro mecânico, né? Trabalhando com Six Sigma, uma trajetória na Ford, e passando da engenharia depois para o mestrado, e até Adri, nesse aí a gente quebrando o paradigma, né? Nós todos juntos aqui. Inteligência artificial não é para quem faz engenharia mecânica, é sim. Então, nós estamos juntando força, né? O mundo ágil a gente vai ver que também é nosso, é para todos nós. Esse é o que a gente quer trazer hoje. E com uma missão bem grande, né? Até o Pedro, que está aqui da FEI, lá no BAD, a gente aplicando, a gente vai contar lá na frente sobre isso. O quanto que a gente pode misturar as áreas e tirar o melhor. Esse é o grande resultado. Por isso que nós acabamos estudando mais de um assunto. E uma forma muito legal é o que a gente hoje faz no MBA e com muitos cursos legais, né? Com pelo menos 2 cursos da SAE, que é o de Scrum, né? No segmento automotivo, e também o gerenciamento de projetos automotivos. A ideia é, com uma missão, que eu posso dizer que nós temos, como é que a gente faz para tornar o projeto realmente algo vantajoso para nós e para as empresas. Então, esse vai ser um ponto bem legal para a gente trocar ideia hoje, porque nós temos um baita desafio. Ele não é só agora com a situação de hoje, ele vem desde as indústrias hoje se reestruturando e avaliando como que elas podem ser mais competitivas. E posso dizer uma missão para nós aqui, para todo mundo que está aqui, é trazer para o Brasil de forma competitiva os projetos automotivos. E eu tenho muita confiança que com o que nós vamos tratar hoje com vocês aqui, pelo menos uma parte do tempo, né? Porque vamos precisar de mais encontros para isso, é o quanto a gente pode ser mais competitivo, tá bom? É isso aí, Dri. Isso aí, mano, legal. E é isso, eu também faço das suas palavras as minhas, né? De agradecer a parceria que nós temos aí com a SAE, que estão sempre aí, nossa, no nosso coração, estão sempre junto com a gente, que pode contar com a gente sempre que precisar. Assim como eu sei que a gente tem vocês do nosso lado nos apoiando. Então, bora lá, né? Qual é o objetivo desse treinamento, desse mini treinamento, mas do nosso bate-papo, que é entender a diferença do ágil, né, versus o tradicional, uma visão que a gente tem aí de mercado, de como que a gente faz os projetos hoje, né, com toda uma linha de planejamento, de montar calhamaços de documentação e depois a gente põe a mão na massa, e quando a gente põe a mão na massa, de alguma forma, nós temos já as mudanças acontecendo, ou seja, é um escopo inflexível, né, um escopo fixo, que se a gente quiser fazer algum tipo de alteração, a gente vai ter que fazer uma change request ou qualquer coisa do gênero. Então, a gente vai ver um pouco aí essa diferença desse universo, compreender o framework Scrum, e utilizar ele no setor automobilístico, escalando, que depois a gente vai tocar no assunto aí, né? E o Kleber vai também até fazer uns adendos, uns depara, né? De como que vocês podem atuar dentro desse setor com este mindset, com esse tipo de mentalidade e ação que nós temos aqui no Ágil e no Scrum. Primeira coisa que a gente já tem que pensar é que o Scrum ele não é uma metodologia, ele é um caminho. Já dizia Ken Schwaber, que é um dos donos do Scrum ali, dos pais do Scrum, que foi o Ken Schwaber mais o Jeff Sutherland. Não sei se vocês ainda leram alguma coisa, um guia deles, ou um livro, sei lá, uma obra deles, mas enfim, o fato é que são eles dois que começaram com o Scrum e é neles que a gente bebe na fonte
para poder trazer esses conteúdos aqui para vocês. Então, como que é, né? Um paradigma de um universo, de um modelo tradicional para um modelo ágil, né? Como que a gente trabalha? No tradicional, a gente passa alguns meses, quando a gente tem um projeto grande, obviamente, nós passamos alguns meses lidando com, vamos pesquisar e entender o que é esse projeto, por que a gente vai fazer isso, aí a gente passa para a escrita de uma documentação, falando do escopo, do tempo, do custo, de riscos, de aquisições, enfim, de comunicação, de RH, de várias áreas do conhecimento aí, do PMBOK, por exemplo. E depois que a gente vai, então, para um designer, a gente vai mostrar, né, qual é o desenho, então, desse projeto que a gente está atuando. Aí a gente vai começar a editar, a gente vai começar de fato, ou escrever o código na linha da tecnologia da informação, ou fazer algum tipo de montagem na linha de automóveis ou na linha de peças de marketing ou de RH, enfim, da onde a gente consegue colocar projeto ativa. E depois disso tudo, né, que a gente construiu, com todas as changes, né, todas as mudanças que podem acontecer no meio do caminho, e sempre vai ter, finalmente, lá no finalzinho, a gente pega e entrega para o cliente para poder obter uma aprovação, tá? E tudo isso que vocês estão vendo aqui, né, na parte de cima que eu acabei de falar, no modelo ágil, a ideia é que nós tenhamos toda essa parte dessa pesquisa, para quem que nós vamos fazer alguma coisa, escrever, né, fazer um planejamento daquilo, que é em menor parte, obviamente, mas a gente planeja um pedaço e executa esse pedaço. E aí a gente já tem uma aprovação e a gente já tem o quê? Uma melhoria contínua para o próximo ciclo. Então, a ideia é que a gente faça tudo isso daqui de sprint a sprint. No modelo ágil, a gente chama, no Scrum, né, propriamente dito, nós chamamos sprints de... não é só a corrida, né, mas desde o planejamento até a execução, fazer a revisão do produto e também fazer a retrospectiva. Eu não sei o quanto que vocês conhecem aí de PDCA, da linha do Lean Manufacturing, eu acredito que conhecem bastante. O Scrum, quando eu falo isso daqui, eu vejo um grande PDCA, que é um planejo, eu executo, eu checo, e eu tomo ações de melhorias para o próximo ciclo. E no Scrum não é diferente, a gente faz a mesma coisa. Eu vou planejar, eu vou executar, eu vou fazer a review, né, para poder checar se está tudo ok e receber a aprovação, e eu vou fazer uma retrospectiva para saber o que nós devemos melhorar para o próximo sprint. Bom também saber que sprint é de 1 a 30 dias no máximo. Então, a gente não perde mais tempo do que isso. O lema do ágil é erre rápido e aprenda rápido. Então, é por isso que a gente também planeja. A gente planeja até mais. Só que a gente planeja de ciclos em ciclos pequenos. Se quiser ir acrescentando alguma coisa, fica à vontade aí, tá, mano? Oi, Adri. Não, legal, perfeito. Até só eu aproveitar para fazer o seguinte, pessoal, se tiverem qualquer pergunta, fiquem à vontade aqui para escrever no chat e também qualquer coisa que vocês precisarem tirar dúvida. E é isso aí, Adri. Agora, o que a gente vai crescendo, pessoal, nisso é fazendo o estapar, ou seja, o Scrum partindo de TI, indo para o nosso segmento automotivo, lembrando que o carro é um robô com roda, com uma série de códigos-fonte também da parte de TI. Então, tudo que a Adri está comentando dessas sprints é bem o seguinte, pessoal. Dá para fazer agora uma comparação. Quantas vezes um projeto, lá no final, você está na metade e você fala, no final vai dar errado. Mas você não pode corrigir a rota. Então, a Adri já está fazendo um paralelo aqui bem legal, mostrando o quanto que se você trabalhar por rodadas, onde a gente trabalha ali por protótipos, por fases do projeto, a gente não pode ter um ganho muito maior. Então, essa vai ser aí já um spoilerzinho do que a gente vai falar e que a Adri já está falando agora em TI junto para nós. É isso aí, Adri, só esse comentário. Legal, mano. Obrigada.
Então, seguindo aqui, né, por que que deu esse boom aí no mercado, principalmente no Brasil, né, que eu particularmente estou envolvida com o Scrum e com esse universo ágil desde 2008. Falo ainda que eu sou um bebê em cima disso, só que já deu para ter bastante cases aí do que fazer, o que não fazer dentro desse universo. E o que eu percebi muito grande, muito mesmo, foi que 2015 deu um grande boom no mercado, né? Onde a gente teve muitas pessoas buscando, muitas empresas em busca disso, para poder fazer a transformação digital, fazer a transformação ágil dentro dela. E aí vem, né, Standash Group, eu não sei se vocês conhecem, mas ela faz pesquisas em projetos e mais N outras coisas dentro desse universo, dentro do mundo. E aí ela pega e faz o quê? O ágil, ele apareceu, né, no manifesto com 17 notáveis nomes do desenvolvimento de software. E dentro disso, lá em 2001, quando eles reuniram essas 17 pessoas que já estavam assim, tipo, nossa, não dá mais para fazer software do jeito que a gente fazia. E aí eu tenho que contar esse pedaço da história para vocês, e em tecnologia da informação, porque é história, né? Só para vocês entenderem um pouco, que aqui, ó, quando ele faz a comparação em 2015, o processo já estava mais maduro, né? Esse mindset já estava mais maduro. E usando qualquer framework que tenha consciência de que o cliente está no centro de tudo. É para eles que nós construímos as coisas. Então, por isso que a gente tem muito aí um olhar da experiência do usuário, né? Será que o que nós estamos fazendo está tendo sentido para o mercado? Então, quando eles fizeram isso daí, em 2015, só o Scrum já estava desde 93. O Ágil, quando eles se reuniram para fazer esse manifesto e ditar 4 valores e 12 princípios, aos quais nos norteiam, aí eles pegaram e fizeram, né? Em 94, eles falaram, olha, vamos ver como que nós fazíamos projetos e entregava com sucesso ou não. Então, eles chegaram numa conclusão de que 31% falavam, 53% eram desafiados, e desafio sempre vai ter, porque são as changes que acontecem, são as mudanças, e 16% entregavam com sucesso. Depois disso, quando eles pegaram e compararam o que era desenvolvido de uma forma que a gente chama de waterfall, ou seja, cascata, que é aquele primeiro lá que eu já mostrei aqui para vocês, ó, do modelo tradicional, para o modelo ágil, a gente já tem os números que fizeram com que o mundo virasse e falasse assim, cara, eu também quero essa transformação dentro da minha indústria. 29% falhando contra 9% falhando aqui do ágil. 60% desafiados contra 52%. 11% entregue com sucesso contra 39%. Então, qual é a empresa que não quer entregar sucesso, né? Com sucesso? Entregar resultado. De alguma forma, agradar mais os seus clientes, o seu mercado, porque nós temos concorrentes, e então a gente precisa, de alguma forma, enxergar diferente, fazer diferente. Então, isso daqui eu chamo que foi um grande precursor para o mundo olhar com mais carinho para esse universo e falar, cara, a gente precisa mudar nossos conceitos. Rodrigo, Oi, Cleia. desculpa, só voltar. E aí um paralelo legal do que você comentou, hoje na indústria, hoje em software, a gente chama de fábrica de software, né? Muitas situações. E aí é legal um paralelo com a gente fazer imaginar o quanto a indústria automotiva pode ter de ganho com isso. Ou seja, nós temos muitos processos que são robustos, são complexos, e aí a gente vai avaliar de que forma que a gente pode hoje sair de uma série de projetos que tem recall, uma série de projetos que atrasam, que gastam um custo maior, e conseguir, com essa transformação ágil, também melhorar os nossos projetos automotivos. E isso, eu acho que é um gráfico que daqui a algum tempo a gente vai poder plotar mais uma coluna ali e dizer, olha, para nós no segmento automotivo o ganho foi este, ou está sendo este, tá? Então, muito legal, até você comentou de indústria, foi só esse ponto aí. Vai lá, Legal.
Bacana, vai me falando qualquer coisa, até que você sabe que eu embalo, né? Vamos junto, tamo junto. Pessoal, e também, ó, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Tô aqui monitorando o chat aqui no finalzinho, aqui na parte de baixo do Zoom tem a opção de chat, fiquem à vontade, tá bom? A pergunta, são todas muito bem-vindas. Vai lá, Adri. Isso aí, valeu. Bora lá. Então, desse universo ágil, vários frameworks, e frameworks é diferente de metodologia, né? A metodologia a gente tem que seguir à risca tudo. E os frameworks, eles são adaptáveis. Então, por exemplo, o Scrum, que é o primeirão que aparece aqui, né? Tanto quanto todos os demais. Ele é um container que aceita todos os métodos de desenvolvimentos e ferramentas e técnicas que tem no mercado hoje. Por isso que eu falo que nada do que a gente já conheceu até hoje, nós descartamos. Nada a gente descarta. Tudo é um aprendizado, tudo pode ser útil, inclusive utilizando o mindset ágil, né? E também o Scrum. Então tem todos os frameworks que são considerados aí, o cliente no centro, são considerados ágil, tá? E, obviamente, né, 70% das empresas, 70% das empresas, minto. As empresas, quando diz ser ágil, na grande maioria, em 70%, diz que está utilizando o Scrum. Então, esse aqui é um de vários frameworks. Só que esse cara aqui, ele tem o ágil cravado na veia, porque os pais dele estavam nessa reunião do ágil, onde eles se manifestaram criando os valores e os princípios. Mas tem outros também. O Kanban é um método, mas o Kanban é lá do Lean. Mas ele veio para cá porque ele foi considerado um método que colabora, que contribui para a gente adotar o ágil também. Por isso que ele está aqui na listinha, mas como método. Mas tem outros, né? O XP, que é tudo isso daqui é muito voltado para código, com exceção aqui do Crystal Clear, que ele é mais humanizado. Eu falo que ele é um menos técnico que tem aqui. E os escalados, né? O Scrum of Scrum, o Nexus que a gente vai ver hoje, né? O Scrum at Scales, o Less, o Safe, esses caras aqui são os mais famosos do mercado hoje, mas temos outros métodos também que escalam. Quando a gente fala escalam, eu não tenho só um time pequeno, eu tenho um produto que é gigante, que envolve vários times juntos. Então, o que é que faz sentido eu adotar? Aí a gente parte para ele escalado. Aí me falando aí se eu estou deixando claro, porque às vezes eu falo que é tão óbvio isso daqui já para mim que eu perco a didática um pouco. Não, Andrei, tá super legal. E aí o ponto é o seguinte, o que a gente vai começar a pensar, pessoal? Puxa, será que eu preciso, para o nosso segmento, para o que a gente vive no dia a dia, entender mais um monte de sopa de letrinha? A linha de raciocínio é a seguinte, em termos de framework, trabalhar com Scrum, e aí, em função de cada necessidade, existem outras opções. E aí nós vamos trocar uma ideia legal também sobre escalado. E aí vamos fazer um estapar. Imagina um grande projeto automotivo que eu preciso de muitas pessoas, eu tenho um produto complexo e eu falo assim, puxa, como é que pode um time pequeno resolver? Realmente a gente vai ver que a ideia é usar o tal do escalado, né? Usar o conceito da gente trabalhar com múltiplos times. Isso aí, Adri. Muito bom. Aí só um overview, né, de uma visão geral do Scrum, para que depois que a gente escalar isso daqui já fique mais claro para vocês. Quando a gente está lidando com o Scrum, imagine o seguinte, nós temos, uma esteira de produção, e nós temos diversos produtos estratégicos indo para as esteiras dos times executarem aquilo. Então, são os nossos projetos. De projeto em projeto, passa por essa esteira. De time para time. Então, como começa tudo, né? Imaginem o seguinte. Temos um projeto X, que vai entrar na esteira agora, estrategicamente falando. Este projeto, nós montamos uma visão. Ou seja,
para quem é esse projeto, qual é meu público-alvo, que estão insatisfeitos com o quê, ou que tem uma necessidade do quê. Esse produto X fornece tal coisa. Eu estou fazendo bem genérico para vocês irem fazendo um deparo aí na cabeça de vocês, ok? Que ao contrário do que, ou seja, dos nossos concorrentes ou do nosso próprio produto, mas que a gente quer buscar uma melhoria. Então, a gente finalizaria com o nosso produto e aí coloca toda a parte aí de essencial, né, que a gente diz de diferente do mercado, tá? Todo o nosso diferencial. Depois que a gente fez isso, a gente vai começar a construir o nosso Purchase Backlog. Nossa primeira caixinha verde aqui, ó. Imaginem uma lista de Excel, e na verdade uma planilha em Excel, e nessa planilha vocês montarem uma lista com todos os itens necessários para poder executar o projeto que vocês precisam executar. Depois que vocês fizeram isso, a ideia é que a gente priorize isso, ok? Para quê? Com a visão do que nós vamos entregar para o mercado. Aquilo que faz sentido, de fato, para o mercado, para o nosso cliente. Então, a gente vai priorizar esses itens de acordo com esse valor, de acordo com o retorno sobre o investimento, idem, tá? Aí a gente vai detalhar isso, nem chamo de evento, nem cerimônia, mas em uma reunião que a gente faz, que nós chamamos de refinamento, isso tudo aqui, ó, para poder detalhar, mas a gente não detalha todo o escopo de uma vez. A gente vai detalhando pedacinho a pedacinho, pouquinho a pouquinho, aquilo que cabe para fazer dentro de um time boxed, que é o que a gente chama, né, que é a caixa maior de tempo, no máximo de 4 semanas. Já vou falar melhor tudo isso, tá? Mas só vão gravando isso, ó. Então, montamos um Purchase Backlog, é uma lista daquilo que a gente tem que fazer para entregar o projeto. Priorizamos de acordo com o que a gente vai entregar para o mercado e que faz sentido para eles. Refinamos um pedaço dele. Depois que a gente refina, aí a gente vai pôr aqui, ó, para o planejamento, para montar a Sprint Backlog. Ou seja, aqui, por exemplo, a gente pode usar um Kanban, mas eu vou leve aqui ainda, só para vocês pegarem um overview de tudo. Aqui é criado, então, todas as tarefas necessárias para poder executar o projeto. Depois disso, executa o projeto, sempre ali, né, ó, de 2 a 4 semanas, porque 2 semanas é um padrãozão que surgiu no mercado de software. Tá? Onde a engenharia de software fala, cara, é impossível entregar algo de valor com menos de 2 semanas, mas depende o produto. A gente já trabalhou com produto que nós entregamos de 1 em 1 semana. Lembra que o sprint menor é 1 dia, o sprint maior são 30 dias, ponto. Então, dentro desse universo aqui, executa, faz uma reunião diária, e aí eu já vou falar todos os detalhes disso. Aí apresenta o que foi construído, recebe feedback, reprioriza o backlog do produto e então faz a retrospectiva para saber o que foi bom, o que foi ruim, o que deve ser melhorado. Se já tiver uma versão pronta, entrega, se não tiver, volta para o ciclo de novo. Então, isso daqui, ó, desde o sprint backlog até a retrospectiva, a gente chama de sprint. E isso daqui que a gente chama de sprint é o grande PDCA do Lean. Então, a gente planeja, a gente executa, a gente checa e toma ações de melhorias para o próximo ciclo. Então, essa é uma esteira que não para, ela só vai parar quando o produto terminar. Então, aqui, quem faz o quê? Né? Dentro do universo do Scrum, nós temos 3 papéis. O PO, que é o Product Owner, ou seja, o dono do produto. O Scrum Master, que é o nosso SM, ele é o líder servidor, o líder coach do time. E o Dev Team, que é o time de delivery, é o time de desenvolvimento, é quem vai executar, é quem vai pôr a mão na massa para poder construir o que tem que ser construído. Então vamos dar nomes aos bois aqui rapidinho. Para montar o Project Backlog, é o PO quem deve fazer, ou seja, o Product Owner, o dono do produto.
Quem ajuda ele nisso é o Scrum Master. Quem prioriza e quem deve saber as coisas, né, o valor de mercado, é o PO. E quem pode ajudar é o Scrum Master. Quem refina pedacinho desse backlog por pedacinho é o time Scrum. E quem compõe o time Scrum é o Scrum Master, o PO e o Dev Team. Então vai vendo que agora eu estou colocando nomes. Dentro desse universo aqui, ó, do Sprint Backlog, o Dev Team é quem vai dizer o como vai executar. O PO diz o que ele quer e que é necessário para o mercado. O Dev Team vai chegar e vai falar, ok, para te entregar isso, nós temos que fazer isso, isso, isso e isso. E é aqui que uma gestão à vista colabora pra caramba para a gente saber o andamento do projeto e tudo mais. E aqui nós adotamos, geralmente, o Kanban. Rodrigo, Oiê! vou aproveitar que o pessoal está fazendo algumas perguntas. Bom, obrigado, gente. Flecha, Ana aí. Então é o seguinte, ó, a Ana nos perguntou em relação às 2 semanas, então um comentário, né, gente? O que acontece? Repara aí que a gente está falando de uma sprint, ou seja, a partir da hora que a gente definiu no que a gente vai trabalhar ali naquele sprint backlog, existe um tempo para esse trabalho. Então a gente trabalha no mínimo um dia e até um mês de trabalho, certo? Me corrige qualquer coisa aí que eu tenha algum vício de falar, me ajuda. E aí o que acontece? Nesse mês de trabalho, gente, a ideia é que a gente faça o que está combinado nesse sprint backlog. Ou seja, o conceito vamos priorizar para o negócio que nós estamos desenvolvendo o que é mais importante, por exemplo, nessas 2 a 4 semanas. Então, ó, o tamanho dessas 2 a 4 semanas, como está aí, é o tamanho dessa sprint, é a rodada de trabalho. A grande sacada é o seguinte, se eu estiver trabalhando em alguma coisa que não faz sentido, quanto menor for essa sprint, mais rápido a gente percebe. Então, muitas vezes a gente fala assim, ó, estou trabalhando numa determinada ação de desenvolver o produto do veículo e eu estou vendo que está errado. Só que eu só vou ter um gateway, né, que funciona de uma forma tradicional, daqui 3 meses. Daqui 3 meses eu chego e falo assim, lembra que eu avisei que ia dar errado? Deu. E então, quanto tempo, no mínimo, esse projeto vai se atrasar? Em 3 meses. Então, eu espero ter respondido a pergunta da Ana, né, em relação a 2 a 4 semanas, é o tempo para desenvolver. E o Flecha foi super gentil aqui, obrigado, Flecha, com relação ao segmento automotivo. Lá no finalzinho, daqui uns slides, eu vou comentar, inclusive temos já um caso de uso, né, principalmente no Baja da FEI, que o Pedro que está aqui, ele vai também poder contribuir. Então, nós já fizemos, e ali, quando chegar na parte do escalado, eu vou ter o exemplo, espero poder fazer o máximo para explicar e contar como é que a gente faz. Além de algumas empresas que a gente já tem contato, que estão do segmento automotivo, que também estão aplicando, tá bom? Então é isso aí, Dri. E aí o Walter perguntou qual a duração do backlog, duração do product para o sprint backlog. Então, o Walter, o product backlog é tudo que a gente tem para desenvolver. Como a Dri comentou, a partir da hora que a gente prioriza, a gente começa a pegar do caixinha verde para o backlog priorizado, ou seja, o que eu preciso entregar primeiro. Imagina que você tem que fazer já um protótipo para começar a testar. E depois, o grupo de trabalho que a gente chama de time de desenvolvimento começa a trabalhar no sprint backlog. A duração, ela está sempre na sprint. O trabalho entre backlog e priorizar, ele é constante. Tudo bem, Dri? Me ajuda aí se eu falei que precisa adicionar qualquer coisa. Espero ter conseguido contar o máximo aí que o pessoal perguntou no chat. Tá perfeito. E qualquer coisa, nos mantém informados aí que a gente vai falando. Vamos trocando essa ideia. Tem tudo ok até aí? Que eu não tô olhando o chat, tá? Okay. Isso, tamo junto aqui. Não, é legal, estamos em parceria. Nós somos um time Scrum também. Vamos lá. Isso aí, bora lá. Então tá, e aí a gente pega e executa, né? Quem executa? O Dev Team desenvolvendo o que precisa desenvolver, o Scrum Master, eu brinco que ele é o desbravador de 7 mares, né? Ele que tira impedimentos, ele que desbrava o mundo para o time poder fluir, para o time poder fazer a produção que ele precisa fazer. Ele que contribui com a organização para poder fazer com que todo mundo entenda o que é esse Scrum e como que a gente trabalha com ele.
E o PO, que ele que entende do produto, ele que está junto com o time, não tem mais assim, ó, toma, faz e depois eu vejo se está pronto. Não, aqui está todo mundo junto. O Product Owner, ele fica ali tirando as dúvidas do time, fazendo o refinamento necessário da parte funcional dentro daquilo tudo, daquele universo, repriorizando o Product Backlog à medida que ele achar que tem que repriorizar. Tirar itens fora se ele achar que tem que tirar, colocar itens se ele achar que tem que colocar, que a gente chama muito aqui de escopo flexível, né? Que aí é outro universo. Aí a gente tem que, eu falo que a gente tem horas e horas e horas, dias e dias e dias para poder falar de tudo esse mundo aqui que acontece dentro do Scrum. Depois, então, que o time Scrum colaborou aqui, durante esse sprint que eles estão executando, que tem essa reunião diária de até 15 minutos, essa reunião é do Dev Team, o Scrum Master pode participar facilitando para deixar tudo dentro do time boxed, mas não é dele essa reunião, é só do Dev Team, onde eles vão falar, sugestão do Scrum Guide, 3 perguntinhas. O que fiz ontem, para ajudar a contribuir com que o time alcance o objetivo, o que eu vou fazer hoje e o que se tem algo impedindo. Veja, só são perguntas que norteiam para que a gente não fique numa reunião ad eterno todos os dias. Então, é no máximo 15 minutos para que a gente possa planejar o nosso dia e verificar se tem ou não alguma mudança em termos de tarefas para a gente poder fazer correto. Fazer aquilo, identifiquei uma dependência, deixa eu ver como que eu trato isso e tudo mais. Então, essa é a pegada dessa reunião. E ela é rápida demais. Em nenhum lugar fala para a gente fazer ela em pé, mas eu não sei se vocês já sabem disso. Em todas as empresas que a gente anda, a gente sempre fala para fazer em pé também, justamente para poder manter o time box de no máximo 15 minutos. Tá? E no mesmo local também para poder diminuir a complexidade. Depois que fizeram isso, que trabalharam juntos aqui, o Dev Team vai fazer uma apresentação ao PO, né, do que foi construído. O PO pode convidar os stakeholders, ele pode convidar aí várias pessoas que ele quiser para essa cerimônia, ou não, se ele não quiser convidar também, não tem problema. O fato é que o PO ele tem que ser a voz do cliente para o time. E lá, o Dev Team faz a demonstração do produto que ele desenvolveu, o PO dá o feedback, atualiza o Product Backlog, repriorizando, tirando os itens que foram entregues, enfim. Aceita ou rejeita, ou aceita com ressalvas o sprint que foi construído, né, o incremento potencialmente liberável do produto, que é como a gente chama. Tá aí, receber o feedback em cima do produto, tudo bonitinho, aceita ou não, rejeita, ou faz ajustes ou não. Aí eles partem o time inteiro para fazer a retrospectiva, onde eles vão falar o que foi bom durante o sprint, o que foi ruim e o que eles devem melhorar para o próximo ciclo. Então imagine o seguinte, né? O R rápido para aprender rápido, a gente fazer sprints curtas, de 2 em 2 semanas. É muito mais rápido você ter um feedback em cima daquele produto e poder ajustar a direção, do que vocês ficar esperando aí 3 meses, como o Kleber já citou, esperar 3 meses para vocês pegarem e saber que está errado, para poder ajustar né, o prumo aí de novo. Então, essa é a pegada, né, dessa visão geral. Não sei se me fiz entender, mas, por favor, vão me dando o tom aí, tá? Tá mudo. Oi, Adri, até aqui, ó. A Ana está comentar, Ana, então, ela perguntando aqui com relação a no máximo 30, isso é o tamanho de uma sprint, né? Então, esse é um primeiro ponto que a Ana fez aqui, uma pergunta bem legal, né? Então, ou seja, uma sprint ela pode durar 1 dia no mínimo e 30 no máximo, certo, Adri? Certíssimo. E até o Reginaldo fez uma pergunta, Ana, espero ter respondido, então esse é o tamanho da duração da sprint, e o Reginaldo perguntou aqui, ó, as revisões diárias não há o risco de desvio de objetivo inicial, né? Então ele estava perguntando sobre as daily, né? Então aí em relação à meta e objetivo, seja com relação às revisões diárias,
Acho que é legal a gente comentar, Adri, como que é uma daily meeting, ou seja, qual que é o contexto, né? E aqui até uma pergunta que ele fez que é bem interessante, que a gente ouve bastante lá nos projetos que a gente desenvolve, que é o quanto que as pessoas às vezes têm o receio de ter uma reunião. Então, o quanto tempo dura e qual o objetivo, né? E congelar as metas, aqui é uma revisões diárias, que a gente pode querer outras metas. Então, tentando puxar aqui o que o Renato me escreveu com relação a objetivos constantes, o quanto que o backlog, Idris, se você puder contar aí, a gente faz isso junto, ele está congelado ou não? Até vai ser uma pergunta depois que a gente vai dividir com todo mundo. Espero que, não sei se eu consigo me fazer claro, Idris, vai lá. Deixa eu ver se eu consigo captar aí o que foi passado. O backlog congelado do produto, aqui para o Scrum, ele não existe, né? Ele tem um escopo flexível. O que isso significa? Que ele pode ser negociado, né? O tempo que precisar, a gente negocia ele. Obviamente, a gente entra numa questão de contratos e tudo mais, que geralmente as empresas pegam e falam assim, isso aqui é o budget, isso aqui é o valor, e é para isso daqui que a gente vai fechar. Só que no meio disso tudo, eles pegam e inventam alguma coisa para poder enfiar ali no meio. E tudo bem, não tem problema, desde que a gente pegue e negocie, né? Vai ser igualzinho, a gente trata igualzinho a parte tradicional. Mas vamos lá, isso daqui que você quer agora, dá para tirar alguma coisa? Não, eu quero isso acrescentado. Ok. Isso daqui agora, você vai querer fazer para agora ou para depois? Para agora. Ok. Reprioriza o backlog. Se a gente colocou mais coisas no escopo e isso daí gerou um custo, obviamente, a gente vai fazer a formalização de um pagamento extra que a pessoa vai ter que fazer. Se isso daí posso tirar esses itens, né, em troca desse. Então, mantém elas por elas e a gente vai trabalhando, repriorizando e tudo mais. Então, a gente fala que não existe um congelamento, existe uma negociação em termos de escopo. Não sei se eu me fiz entender, não sei se eu consegui compreender corretamente essa questão do congelamento do backlog do produto. Fez sim, Adri, até o comentário faz todo sentido. E aí, só completando, né, o conceito da reunião diária, pensando aí nos times, é que realmente de forma rápida a gente entenda o que a pessoa fez ontem, o que ela vai fazer hoje e se tem algum impedimento. Não sei se eu estou dando um spoiler, Adri, mas até pela pergunta do Reginaldo, então em relação à reunião diária, ela tem que ser muito eficiente, ela tem que trabalhar muito rápido, tá? Então essa foi uma pergunta. Estou guardando aqui uma pergunta do colega o João Bacher, que está perguntando sobre comparar o Scrum com o StageGate. Existem semelhanças, né? Então ele perguntando algo que se usa no desenvolvimento de produto. E como a Adri mesmo contou, o conceito é que a gente junte opções que nos tragam ganho para o projeto. Então, tudo isso realmente tem, João. Se a gente começar a pensar, como a Adri mesmo comentou, do Lean, trazendo para cá e trazendo todo esse conceito, a gente vai começar a achar semelhança entre mais de uma técnica. Adri, por enquanto é isso. Fique à vontade aí, vai lá. Legal. Eu com esse daqui, assim, eu falo que com esse slide a gente dá o curso inteiro. É verdade, a gente vai trocando ideia, fique à vontade. Mas enfim, aí só para também pensar, né, por exemplo, como a gente chama de time box, acho que já é a segunda vez que eu devo falar disso daqui hoje, aqui, né, nesse vídeo. O time box, o conceito dele é estar numa caixa de tempo máxima para a gente executar tudo. Então, eu sei que tem as reuniões, né? Vivo em reunião, tal, não sei o quê, e não é produtivo. Então, aqui não tem como não ser produtivo, mesmo porque a gente tem um time box para seguir em tudo, né? A partir daqui, a partir dessa caixinha onde a gente faz o planejamento dele, né? Enquanto a gente está priorizando, a gente está fazendo a descoberta das versões que a gente vai publicar e tudo mais, é o tempo do produto. Aqui, a gente já entra no tempo de, se a gente escolher quanto time, um sprint, né, uma sprint de 4 semanas, que é o tempo máximo, para planejar, a gente leva até 8 horas.
Se nós levarmos, né, vamos fazer uma sprint de 3 semanas, então esse tempo do planejamento diminui, ele é proporcional, ele vai até 6 horas. A de 2 semanas, que eu particularmente uso muito essa daí, a gente tem um planejamento de até 4 horas. Então, tudo é proporcional. Então, quando a gente vai fazer um refinamento, a gente não pode levar mais do que 10% do tempo do time. Isso significa que a gente vai levar 1, 2 horas no máximo refinando por sprint. Então, sempre tem um pedacinho a mais que a gente vai refinar. Mostrando aí o que é especificação funcional e especificação técnica, ou seja, tem documentação pra caramba, só que a gente vai fazendo essa documentação ao longo do caminho, ao longo do que a gente está conhecendo do time, conhecendo do produto. Já a review, essa parte aqui, também tem time boxed. Se nós escolhermos fazer uma sprint de 4 semanas, a gente tem aí até 4 horas para fazer essa demonstração. Se a gente for fazer de 3 semanas, a gente tem até 3 horas. Se a gente tiver de 2 semanas, até 2 horas. Aí a gente faz a retro, e na retrospectiva se nós escolhermos passar por uma sprint de 4 semanas, a gente faz uma retrospectiva de até 3 horas. Se a gente for fazer a de 3 semanas, até 2 horas. Se a gente for fazer a de 2 semanas, até 1 hora. Então, tudo tem time box, tudo tem técnica e ferramenta de mercado que a gente põe ali dentro para poder fazer essa roda girar. Ok? Então, tem tempo para terminar tudo que a gente tem que fazer dentro dessas caixinhas. Ok? Ok, Audrey, vou pegar 2 perguntas aqui, legal. A primeira do Carlos, né, comparando o método tradicional, o ganho do Scrum se dá apenas em antecipação de um problema de projeto que aguardaria um evento. Então, se eu entendi a pergunta dele, quais são os ganhos que a gente pode ter versus um método tradicional? Fica à vontade de comentar. Tá. É esse daí, essa pergunta mesmo? Tem essa, né? Então, aí se você quiser eu já posso começar. Olha, gente, o que a gente pode dizer é o seguinte, a verdade é que nós somos de pessoas comprometidas com qualquer uma das 2 formas de trabalhar. E o interessante é que, dessa forma aqui, para o desenvolvimento de software inicialmente, a gente conseguiu ter um ganho, ter menos heróis trabalhando até tarde, de madrugada, fazendo coisas que, por exemplo, não cabiam no conceito de uma sprint. Então, como a gente também vive às vezes, você está trabalhando numa parte do projeto, tem uma fase lá de montagem de protótipos, de um lançamento, e você sabe que está errado, ou você não está se comunicando. Então, o conceito é esse, é o ganho que a gente tem antecipando, se comunicando, e muitas vezes, até como a gente vê no review, vendo o que está certo, o que está errado, em um pequeno espaço de tempo, numa retrô, chamando o time e dizer, pessoal, o que está bom? O que a gente tem que melhorar? A gente vai conversar sobre isso. Priorizando o backlog, priorizando isso, sabendo o que cabe na sprint. Então, o ganho ele é grande, tá? E a Ana, Dri, quer comentar mais alguma coisa nisso? Eu só acrescentaria, né, que o ganho, não só em termos de pessoas e tudo mais, é só a gente ver os bancos digitais, o grande boom que ele deu, né? Só a gente ver o Spotify, que ele começou de um jeito, hoje ele tem muito mais coisa, ele tem inclusive podcast, ele está melhorando sempre, sempre. A gente vê aí o próprio Zoom, né, que de uma reclamação que fizeram por uma falha de segurança e tudo mais, não deu uma sprint de 1 semana, não deu uma sprint de 1 semana, os caras já colocaram criptografia aqui dentro, agora a gente está num ambiente seguro, ou seja, a gente tem ganhos de valor percebido para o mercado em um curto espaço de tempo. Então, eu não espero mais 1 ano, 1 ano e meio para poder ver um produto nascer. Eu vejo de 15 em 15 dias construindo algo. Eu vejo aquele produto aparecer. Eu vejo que eu, como voz de cliente, estou sendo de fato ouvida, né? Então, assim, tem N ganhos. N, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando só disso daí, de benefícios que o Scrum traz para nós. Legal, Dri. E aí a Ana, bom, e a gente algumas perguntas, o material vai ser disponibilizado depois da gravação, depois a gente pode trocar ideia de algumas literaturas, com certeza, e a Ana perguntou uma coisa que a gente vive muito, que é o seguinte, com relação algumas coisas são urgentes, traduzindo, pegando aqui o que ela disse, né, interpretando o que ela disse,
tem alguns trabalhos que chegam e falam assim, olha, isso aqui é urgente. A gente vive isso muito, né, Adri? Olha, O tempo e todo. E é, aí, o seguinte, gente, esse conceito de backlog priorizado nós podemos fazer. Porém, nós precisamos ter prioridade. Isso é muito importante. Então, não adianta falar para a pessoa, olha, você tem que fazer todo esse trabalho com a máxima qualidade, no mínimo tempo, sem recurso. Não. Prioriza. Aí é o conceito do PO. Aí que a gente vê que o framework Scrum faz todo sentido. É quando a gente percebe como que a gente pode maximizar o valor. Isso cabe em qualquer produto, em qualquer serviço. Isso aí, exatamente. Adri. E é uma reeducação, tá? É educar todo mundo na empresa. Porque sempre tem aquele, ai, mas faz isso daqui, vai dar um jeitinho aqui para mim e tudo, e aí atrapalha todo o processo, todo o meio do caminho. Então é uma mudança de cultura promovida quando a gente implanta isso, né? E não acontece da noite para o dia, não é trivial. Embora seja fácil, né, de entender, ele seja leve, ele também é bem desafiador por conta de pessoas. Né, por causa desses jeitinhos brasileiros que acontecem por aí, de faz isso. Aqui no Scrum, até mesmo falando um dos valores do ágil, que fala, né, resposta às modificações mais do que seguir um plano. Então, e um dos princípios, né, mudanças são bem-vindas. Como nós vamos tratar ela é que é diferente. Por isso que a gente faz ciclos curtos, né, de uma semana, de 2 semanas, e principalmente quando a gente percebe que estamos numa empresa que tem mudanças constantes, a gente reduz as sprints para 1 semana, né? Para poder mesmo até ir educando eles a aprender a priorizar. Você vê várias empresas adotando isso daqui ainda, que você fala assim, tá, mas o que é prioritário para você? Tudo não pode. O que é prioritário de fato? Então, até educar todo esse processo leva-se um tempo, tá? No próprio Scrum Guide fala aí de 3 sprints, ou seja, 3 sprints de 1 mês para eles, tá? A gente já viu na prática que são 6 sprints mais de 2 semanas, ou seja, dá 3 meses do mesmo jeito. Então, isso daí é a prática que a gente tem no dia a dia, vai acontecer sim, dá dor no meio do caminho aí, porque antes de melhorar piora. Então, eu sempre, né, quando nós estamos dentro de empresas, atuando com os nossos clientes, a gente sempre avisa antes. Amores, antes de melhorar, piora. Vocês precisam ter essa consciência. Por quê? Mas eu sempre fiz desse jeito. Por que agora eu devo mudar? Não é deve mudar, é deve experimentar. Né? Se o negócio está dando certo para o mundo todo, em vários nichos de mercado, a gente tem até um case aí, né? Vou dar um spoiler de um outro webinar nosso, de outros nichos de mercado, por exemplo, de marketing, de RH, que o cliente contratou e a gente chegou lá, eles estavam conseguindo vender 300 toneladas, isso para eles é muito pouco. A gente treinou a equipe e implantou e começou a acompanhar. E mesmo sem muito tempo de dedicação, porque o time era diferenciado ali, né? Eram só gestores que estavam atuando quanto time, mesmo sem muito tempo de dedicação, a gente conseguiu em 2 meses, e daí foi em outubro começamos com o treinamento, em novembro a gente pôs a mão na massa de entender qual era o backlog do produto, não tinha nada a ver com tecnologia, nada a ver, era varejo e atacado. Em novembro a gente fez isso, quando foi em janeiro, finalzinho de janeiro, a gente já tinha um resultado no mínimo dobro. Então a gente tinha de 300 toneladas venda, lá em janeiro a gente passou para 600 toneladas. Então, assim, são ganhos, inclusive em resultados, né? Que a gente verifica. Bom, é isso, por enquanto. A gente vai... Rodrigo, já pegando teu gancho aí, então a aplicação pura é muito ligada à manufatura, né? Então, primeiro, Vicente, daqui a pouco a gente comenta aí, já de cara a literatura de sugestão, Scrum Guide, tem alguns livros também que a gente pode indicar. E o Edu perguntou, né, se então pode a área de desenvolvimento de produto e manufatura, dá para dizer o seguinte, Edu, o Eduardo Fagundes, nós podemos aplicar em qualquer área. Então, quer seja manufatura, temos um exemplo de uma empresa que montou uma linha de produção utilizando Scrum. Então, ela teve que
montar de forma muito rápida um case de muito sucesso que foi feito. Com relação a produto, é todo serviço e produto que a gente desenvolve, né? E como a Adri comentou, né? O PMBOK, ele trabalha junto com o Scrum, não tem um conflito, não tem porque a gente tem muitas coisas que a gente precisa fazer junto com o PMBOK, e isso é muito bem-vindo. Então, Exato. Questões como que são desafiadoras, né? Considerando, por exemplo, legislação e regulação do setor. É claro que aí, principalmente, entra o escalado, onde quando você tem algo que é regulatório, que em tal data tem que estar pronto, senão você não vende o produto, aí vai uma parte estratégica muito grande, que a gente vai falar aqui de escalado, que é quando você tem múltiplos times. E o objetivo se você tem ali um marco, você tem que trabalhar de forma estratégica para que você desenvolva antes, e aí uma coisa que talvez não dê tempo da gente falar todo o tempo aqui, que seria MVP. Ou seja, o quanto que eu preciso entregar até um certo momento, por exemplo, com uma lei de emissões, e o quanto que eu tenho como liberar nos próximos releases, em outros lançamentos. Então, isso é uma coisa bem legal que a gente pode desenvolver, né? Com relação aqui ao Felipe Mioto, escalar o Scrum, ele depende do projeto, Felipe, faz todo sentido realmente, né? Então, a gente vai falar de Nexus com vocês, esse vai ser o que a gente vai comentar, e isso depende de cada segmento. Para nós, o segmento automotivo, o Nexus, tá ok? E pegando aqui, depois, se não der tempo de responder todos, mas são muito bem-vindas as perguntas, o cliente participa de alguma forma da sprint, quer comentar, Idri, fica à vontade, né? E ele fala montadora. Então, em que momento? E só para pegar outra pergunta quem conduz o projeto, se é o PO, a pergunta é quem conduz o projeto. E a terceira pergunta que está aqui, lendo alguma só por enquanto, qual que se a review e a retro estão dentro do prazo do sprint? É isso aí por enquanto, fica à vontade aí. Então, calma, vai me lembrando que meu buffer é curto, ó. Então, essa última aí já tá claro, né? Nós estamos super com o tempo super forte, mas vamos para cima, né, gente? Ai, vamos lá, deixa eu correr aqui então com vocês, ó. Review e retro, sim, faz parte do tempo que a gente tem, né, entre 1 e 30 dias. O planejamento até a retrospectiva tem que acontecer nesse período, ok? Não pode ser no 31º dia, ele tem que ser até o 30º dia. O outro é quem conduz, né, o Scrum. Isso. Tá, é o time, tá? Não existe um dono, aqui não tem hierarquia. PO, Scrum Master e Dev Team estão todos juntos. Sempre em consenso com eles. No planejamento, por exemplo, eles sempre falam eles sempre saem de lá com meta da sprint, sempre criado ali pelo Dev Team, junto com o PO, junto com o Scrum Master. Então, são todos se apoiam, todos se unem para fazer isso. Se um errar, todos erram. Se um acertar, todos acertam, porque não existe o herói. Então, ninguém é o que conduz, né? Assim, o PO conduz o produto, né? Então, é o projeto como todo. O Scrum Master ajuda tudo isso a acontecer de uma forma que aumente a produtividade. E o Dev Team executa, né, tudo isso. Então, ou seja, o projeto é de todo mundo, só que está nessas pegadas aí que eu passei agora para vocês, tá? Cada um responsável pelo seu quadradinho. E tem mais uma pergunta. Vou recomendar a gente pro próximo, porque tem mais coisas, a gente já... Tá, mas tinha uma outra pergunta, acho. Uma primeira. Bom, deixa eu me... Você fez 3 perguntas de uma vez só. Foi 3, né? Então, o PO, você já respondeu. A retro, né? Tá. E com relação Bom, depois seguir, eu vou puxando aqui, Dri. Manda ver, vamos para cima. Tá bom, gente. Qualquer coisa, repete aí a pergunta para saber, porque eu não lembro agora a primeira. Inclusive, pessoal, a gente vai deixar o contato com vocês. A gente vai ter prazer em manter contato com vocês, tá bom? Sim, vai lá, sim. Dri. Vamos lá. Então, ó, tudo que eu falei de time, por isso que eu falo, né? Ó, agora vai ser rapidinho, porque tudo que naquele slide eu já passei para vocês. Então, tá aqui, né? Ó, todo o planejamento aqui para vocês. Esse material vai ser disponibilizado para vocês depois, tá? Tudo que eu já passei de time boxed para vocês no slide anterior tá aqui repetitivo, então eu não vou ficar falando toda hora. Todos os 3 papéis também que já passei para vocês, né? O PO e o que ele é responsável, o Scrum Master e o que ele é responsável, o Dev Team e o que ele é responsável. Então, tá aqui também, somente para lembrar, né? Então, só mais uma recordação, o PO é o dono do produto, ele que é responsável em saber e entregar. Ah, lembrei da pergunta, hein? É do cliente, se o cliente
pode participar. Ele pode participar. Na verdade, no ágil, ele fala que o cliente está junto. No Scrum, a gente tem que o PO, ele representa o cliente para nós. Ele pode convidar o cliente lá na review? Pode. Ele é um dos, né, o cliente é um dos nossos stakeholders que pode ser convidado. E é ótimo quando a gente tem essa visão junto de nós. Geralmente a gente não tem essa disponibilidade toda do cliente participar de um time Scrum e assumir toda essa responsabilidade para ele. Por isso que o PO adota essa postura. Acho que agora eu respondi todas as perguntas daquelas que você tinha me feito. Aí o Scrum Master, né, o líder servidor, é o líder que treina a equipe dentro do time box, de dentro da autogestão, do auto-organização, enfim. E o Dev Team, que é responsável em dizer o como fazer, como executar, em que ordem executar, quem vai executar, e não existe subtimes dentro dele. Na carteira profissional pode ter o que quiser, mas dentro do time Scrum é time Scrum. Todo mundo junto, todo mundo se apoiando, todo mundo se engajando para poder fazer com que o produto aconteça. E aqui, né, ó, o comprometimento, a mudança individual e não da organização. É esperado que todo o time Scrum tenha comprometimento para poder fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, com todas as habilidades necessárias para poder executar tudo o que precisa ser executado para entregar com sucesso, com qualidade, de sprint a sprint, tudo aquilo que ficou acordado dentro desse universo. Fechou? Eu vou passar aqui. Vai lá. Então, gente, bom, João, acho que ficou a resposta. Ana, obrigado. Realmente, o PO, ele é quem tem que ter a visão do negócio. Gente, talvez a gente não consiga ir para tudo. Pode ir para o próximo, Andrei. Nosso tempo, felizmente, gente, a gente vai ver parte aqui. Então, esse é o modelo que a gente já conhece, né? Esse modelo cascata dos requerimentos. E aí a gente traz, pode ir para o próximo, Andrei, por favor. Uma visão, até estão me perguntando aqui em relação a PQP, é onde a gente consegue agora, para cada uma dessas fases, por exemplo, aqui do APQP, utilizar o Scrum. Então, de uma forma geral, a gente sabe que aqui embaixo, onde tem conceito, aprovação, protótipo, piloto e lançamento, nós temos compromissos. Então, a grande sacada nossa é a gente poder aplicar isso de uma forma escalada. Adri, você pode já para aquele do escalado? Eu já vou direto em função do tempo. Eu vou comentar o escalado lá no finalzinho. Lá. Então, gente, enquanto a Adri coloca no slide, a ideia é a seguinte. Obrigado, até o Gestão deu uma sugestão aqui, para a gente poder ter o tempo. A ideia, então, é que, pensando na PQP, que nós sabemos que pela própria indústria, para um processo de uma situação global de desenvolvimento de projeto, lá Isso, Dri. Coloca ali no escalado para mim, pode ir para frente mais um, só para a gente poder ter tempo aqui. Um para trás, Dri, por favor. O que a gente vê aqui, gente, dessa forma, é o seguinte, como a Adri comentou, naquele ponto 1 ali, está todo o projeto que a gente tem que fazer. Então, imagina que eu preciso lançar um veículo que seja flex, que ele esteja ligado a uma fase de emissões e que eu também quero fazer uma série de mudanças no sistema multimídia dele. Se a gente reparar, ali no backlog do produto, eu tenho caixas ali menores naquela caixinha número 1 e lá para cima você vê que tem elementos menores. É o conceito que ali em cima eu detalhei o que eu quero e priorizei. Ou seja, se eu tenho uma linha de emissões, se eu tenho que fazer o lançamento para um projeto de emissões, tem que estar priorizado emissões. Agora, se isso não tem nada a ver com emissões, mas eu sei que o mercado precisa comprar algo que tem relacionado à multimídia, o meu lançamento vai dessa forma. Ou se eu tenho que montar um protótipo. Então, ali eu tenho que trabalhar com o sistema já priorizado. A partir do momento que a gente começa a planejar, já pensando no Nexus, que aqui a gente, só para dar um resumo, nós estamos falando agora em fazer o quê? Trabalhar com múltiplos times Scrum. Ou seja, trabalhar de 3 a 9 times Scrum. Eu começo a pensar o seguinte, pessoal, é o seguinte, o que vão fazer esses 3 a 9 times? Então, eu posso pensar o time de transmissão, o time de suspensão, cada área nossa do dia a dia da indústria automobilística, trabalhando no desenvolvimento, inclusive,
o que cada um vai fazer e o que cada um vai fazer primeiro. Então, dessa grande quantidade de trabalho que eu tenho nesse sprint do Nexus, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um backlog do sprint do Nexus. Vou dizer, ó, pessoal, de tudo que tem para fazer, trabalhem primeiro nessas ações. E aí o desafio vai ser o quê? Por isso que eu comentei com vocês que vai ser um conceito de estratégia. Quem faz toda essa junção dos vários times, que hoje também é complexo nos nossos projetos, com a PicPay, olhando pela PicPay, olhando tudo que a gente desenvolve, cada montadora tem o seu framework, tem a sua forma de desenvolver, também vai ter que fazer esse sincronismo para poder entregar um projeto, para poder entregar as fases. Então, se num determinado momento eu tenho que entregar um protótipo, eu vou priorizar no backlog esse protótipo, vou planejar quais são as ações desse protótipo e vou entregar para os times. Os times vão começar a desenvolver esse trabalho dentro de uma sprint de quanto? De no mínimo um dia e no máximo um mês. E vou fazendo revisões entre esses times. Então, todo esse pessoal vai trabalhar junto para fazer a entrega e chegar a um incremento. Esse nexus, que até foram algumas perguntas, vai ser o grande pulo do gato para a gente. Então, é dessa forma que a gente consegue trazer o Nexus, o Scrum escalado, para o nosso dia a dia. Tá ok? Espero ter respondido. Dri, a gente precisou, em função do tempo, ter que se adaptar. E aí, gente, já vai uma coisa muito legal. O conceito é que a gente realmente consiga o quê? Se adaptar de forma rápida. De forma de ser ágil nisso, ok? Então, a gente tem quanto tempo até as 9h30? Eu gostaria agora de ouvir mais as perguntas. Dri, fique à vontade. 9h07 agora. 9h07. Eu acho que seria legal, Dri, como é que você também topar o pessoal responder as perguntas e a gente vai explorando os slides. Pode ser, Dri? Pode ser. Então Vocês tá. que mandam aí. Vamos ler aqui então, vamos ler as perguntas. Deixa eu ver se a gente no chat... Espera só um pouquinho, voltar aqui. Vitor, a gente pode abrir o microfone do pessoal para perguntar, já que agora a gente vai em perguntas e respostas. Antes disso, só ver aqui, deixa eu ver aqui alguns que eu esqueci. Espera aí, se eu perdi. Só rapidinho aqui, estou lendo. Então aqui, uma coisa legal, João, o problema de desenvolvimento de produto é quando o fornecedor precisa mudar um desenho na montadora, como ele lida com a demora dessa montadora. João, essa é a dor de todo mundo e é isso que é a ideia. Aí uma coisa que eu vou dizer que é um desafio, trabalhar em time. Então o conceito, a gente vai precisar quebrar o conceito do time da montadora e o time da autopeça. Nós temos um time só. É claro que no escalado isso dá para fazer, só que o compromisso é que esse time tem que trabalhar junto e ele tem que saber como desenvolver, ele vai ter que ser autossuficiente nisso, tá? Habilidades do Scrum, né? Um líder servidor, gente. Quer comentar, Adri, como é que você vê um Scrum Master aí de uma forma legal para ele desenvolver mais coisas? Do papel dele? O papel dele, como é que você enxerga? Conta para nós aí. Dentro do universo Nexus, dentro do universo... À vontade, Adri. Como é que você vê dos dois lados aí? Tá, do Scrum, a gente já vê aí que ele é um líder servidor, é o cara que, né, é o cara ou a mina, a pessoa que vai fazer com que esse framework seja adotado corretamente dentro da organização. Junto do time, junto com os stakeholders, junto com o C-Level, junto com todos. Ele que tem a incumbência de treinar o time, ele que tem a incumbência de poder tirar todos os impedimentos. Esse mesmo papel vem para o escalado. Só que no escalado, por exemplo, a gente tem aqui, ó, time de integração de Nexus, onde a gente vai ter um único dono do produto, que é um PO, tem o Scrum Master aqui, só que esse Scrum Master ele pode fazer papel aqui também em alguns dos times. E aqui ele já tem uma outra visão e uma preocupação de manter sempre tudo que for produzido integrado, né? Se não diariamente,
diria oportunamente, de acordo com o projeto aí de vocês. Então, o Scrum Master, ele é o cara que precisa estimular o crescimento do time, que tem que ser apaixonado por pessoas, que tem que ser, assim, pessoas que, de fato, faz com que as demais pessoas se sintam cada vez mais motivadas e faz o universo todo acontecer. Então, só falando um pouquinho, né, desse universo aqui rapidinho, né, ó, a gente tem um único Purge Backlog, com um único dono dele, os times aqui, os representantes apropriados vêm aqui, escolhe o pedacinho de cada um, e aí vocês vão fazendo um deparo aí para mim, né, no setor automobilístico, mas cada um escolhe aí o que compete da cada skill. Aí vem para o time que cada um vai fazer ali o refinamento de novo, aí faz o planejamento da sprint, junta todos os sprint backlog daqui, monta-se esse sprint backlog do geral, daí eles vão trabalhando também, tendo duas reuniões diárias, né? Só que dessa vez os representantes apropriados vêm para cá e faz um do time de integração, que tem o Scrum Master aqui, tem incumbência de poder fazer esse bumbo todo acontecer, né? Tocar esse bumbo. Aí depois tem as reuniões diárias de cada time aqui. Então o Scrum Master também está podendo fazer parte aqui ou não. Depende, porque isso daqui é uma reunião do Dev Team. Aí a review tem apenas uma, né? Todos os times aqui, todos os incrementos que esse Scrum Master contribuiu para poder fazer a junção de tudo isso. Vem e faz a apresentação para o PO e para os stakeholders. Aí faz a retrospectiva com o time de integração, com o time Scrum e com o time de integração de novo, porque a incumbência desse time, a incumbência de todo esse motor é fazer com que, de fato, as coisas aconteçam de forma integrada, minimizando os impactos, minimizando todas as dependências possíveis e imaginárias. Então, o Scrum Master aqui tem tudo isso, de visão e de responsabilidade para poder conduzir. E que mais? Pô, Andrei. Não, é isso mesmo. Legal. Pode Só falar, avisando que tá liberado, se vocês quiserem perguntar por áudio, tá liberado. Tá ótimo. Show de bola. Idri, só comentando antes, então, ali, o backlog de um Baja, até o Pedro tá aqui, da FEI, ele por exemplo, fazer o carro inteiro, cada fase que eu preciso desenvolver no meu projeto, eu vou priorizando, e aí que a gente está comentando. Dri, vamos fazer o Kahoot e a gente vai trocando mais ideia, pode ser? Claro! Opa, essa é a parte que eu amo de paixão também. Vai lá. Então, pessoal, enquanto a Dri vai mostrar aí como existe uma ferramenta chamada Kahoot, a Dri já vai colocar na tela aí como é que faz para entrar. Então, se você digitar, é K-A-H-O-O-T, tem aí no app de vocês. E enquanto a gente vai entrando, fiquem à vontade para fazer perguntas, estou à disposição, gente. Deixa eu ver mais uma coisa aqui, ó. O escalado. Luiz, até se você puder, depois vamos trocar mensagens, né? Tem um material lá no scrum.org, existe literatura sobre o escalado, então a gente pode dividir. Aqui, gente, a Adri já colocou aí para nos auxiliar com relação a como entrar no Kahoot, tá ali, ó, kahoot.it. E uma vez que você tem ele pega lá no Google Play, você vai entrar com um PIN que a gente já vai fornecer para vocês e a gente começa a fazer um pergunta na Play Store ali, como é que você faz para a gente ver perguntas e respostas, para ajudar a gente a fixar. Só lembrando que não precisa baixar o aplicativo, né? Pode ser no próprio browser do celular, né? Boa, Adri. Aí também pensando o seguinte, as perguntas vão aparecer aqui na máquina onde vocês estão visualizando, né, esse webinar e a nossa apresentação. E no celular de vocês vai aparecer esse carinha aqui, onde vocês vão colocar o nome de vocês, vai dar um go, aí ele vai fazer a leitura, a gente vai conseguir visualizar. Este PIN aqui vai aparecer na tela principal, que é na nossa. Vocês vão copiar esse PIN aqui, aí vocês vão chegar e vão esperar a gente dar um ok. Quando nós dermos um start, aí vai aparecer a primeira questão.
Aí vocês vão vir aqui na tela de vocês, só vai aparecer isso, ó, o vermelhinho, azul, o mostarda e o verde. Vocês vão ler na nossa tela a pergunta e as respostas, que cada uma vai estar na sua cor devida, vão responder no seu celular apertando qualquer um desses daqui que vocês acham que é. Se vocês responderem errado, vai aparecer isso para vocês. Correto, vai aparecer isso para vocês. O que é a sacada do Kahoot? Vocês precisam tentar acertar no menor espaço de tempo possível, para poder ganhar cada vez mais pontuação, para a gente brincar um pouquinho aqui, porque o Kahoot ele faz um ranqueamento. Ok? Tá explicadinho, será? Tá sim, Dri. Vamos para cima. Tá, então é kahoot.it, digita o PIN que vai aparecer aqui na tela que eu vou projetar, põe o nome e segue. Agora eu vou para cá. Pessoal, algumas perguntas que a gente eventualmente, quando a Dri coloca, não dá tempo de responder. Deixa aí o contato de vocês, a gente troca ideia depois, tá bom? Tem bastante perguntas, infelizmente, no nosso tempo. Ou felizmente, que bom que tem bastante perguntas que a gente está aprendendo junto, tá bom? Exatamente, peraí. Isso aí. Eu já vou liberar o modo Classic, peraí. Eu vou projetar para vocês. A Adri já está mandando o PIN aí. Então, enquanto isso, né? Vai lá. Este é o número que vocês devem digitar. Deixa eu tirar um pouco o som daqui, peraí. Cortei. Pronto. Isso, Camila já está entrando, ótimo. Fernando, Hugo, agora vai. Agora vocês conseguem enxergar vocês aqui também, ó. Então, este é o PIN que vocês devem digitar lá no browser de vocês ou no aplicativo que vocês podem ter baixado, que é o kahoot.it. Nós estamos em quantas pessoas? 49, é isso? Aí quantas pessoas vão participar? Tirando nós dois aqui, 3, pelo menos, 4, 5. Acho que umas 40 pessoas vão participar. Pessoal, a Alda não vale, tá? A gente não deixa, ela não vai ter prêmio. Olha só, a Alda, o Vitor. Vai fazer isso aí com o Vitor também? Ah, também, né, Dri? Olha isso. Sei não, viu? Vai lá, gente, ó. Vocês conseguem irem... Ô, Dri, vai ter prêmio, aqui, pessoal, para quem ganhar? Como é que funciona? Opa, a gente pode pensar aqui, ó. Eu sou suspeita, né? Que vocês já sabem que eu amo de paixão, né? Já imagino. Livro. E sempre faz a gente ler, né, Adri? E vale muito. Sempre, sempre. E reler também, né? Falaram aí de livros. Ó, eu tô até vendo de novo. Isso aqui eu precisei pegar para fazer um negócio de um e-book meu. Aí, ó, mais um que eu amo de paixão, um livro, ó. Do Jeff, só que esse aqui é meu, tá? Mas tem um outro aqui que eu pensei da gente fazer isso. O que vocês acham? Aquele. Legal, hein? Aquele lá, Adri? Que eu falo que todo mundo tem que ler umas 10 vezes. Ah, esse aí. E vale muito a pena. Vale, porque, gente, um dos maiores desafios no Scrum que a gente aprende a cada dia é aprender a lidar com as pessoas. As pessoas acordam cedo para acertar. E é isso que a gente trabalha muito com o Scrum, que é melhorar o processo e valorizar as pessoas para que elas deem o melhor. Então, isso às vezes não está no papel, isso tem que estar no dia a dia de lidar com pessoas. Lá na Retro, quando a gente fala o que deu certo, o que deu errado, e não das pessoas, sim do processo. Uhum. Exatamente. Tem gente caindo aqui, hein? Dri, acho que pelo tava tempo, com 32, agora tá com 30. Posso dar o start? Ixi, tá caindo, tem gente caindo. Olha pro celular de vocês aí para ver quem caiu. Ó, se cair no meio do jogo, este número aqui que vocês estão vendo e usando para entrar, vai aparecer aqui, ó, do lado esquerdo, ok? Lá vou eu, hein? Eu vou dar start agora. Aí não tem mais como tirar a música. Foi. Põe a musiquinha, Adri, libera lá, para ficar mais emocionante. Não, vai liberar. Atenção, foi. Estão escutando?
3 a 9 pessoas. A mesma coisa do Nexus, só que lá a gente fala de 3 a 9 times, mas o Dev time é de 3 a 9 pessoas, mais o Scrum Master, mais o PO de 5 a 11. Então aqui tem a ver com os membros de desenvolvimento. Vamos ver como que tá o ranking. Ó. Aí, Pedrão. Pedro, Lucas, Ana, Vinícius, Mari, muito bem. Próximo. Isso aí, gente, no Scrum não tem gerente de projetos, ok? Para a estrutura da empresa, obviamente, pode existir, principalmente quando a gente vai começar a escalar e deixar o negócio muito maior, mas lá no Scrum só existe aí a função do Scrum Master como líder servidor e não tem GP. Vamos ver como ficou? Mari, ó, foi lá primeiro, subiu do 5, Lucas, Ana, Giovano e Leonardo. Bora! Do PO é maximizar o valor do produto e do desenvolvimento aí também do time, tá? Ele sempre trabalha com visão do que é melhor para o mercado. Olha lá, Flex apareceu, Camila também tá aí, firme e forte, mantém, continua, vamos lá. Falso, existe conflito pra caramba. Principalmente porque você coloca todo mundo para trabalhar muito juntos, assim, ó. Não é um num departamento, outro na outra. Vamos O ver como importante é resolver rápido o conflito, né, Adri? Nada pessoal e pra cima. Essa Exatamente. É a ideia. É. E conflito é bom, né? Conflito faz a gente crescer. Isso aí. True ou false? Vamos ver. Para aplicar em tudo. Isso aí. Vamos ver? Lucas, a Mari baixou aqui. Outra, vamos lá. True ou false? Deve ser fixo, a gente trabalha com escopo flexível. Vamos lá, Flexa subiu.
tudo abaixo de 30 dias, sempre dentro de até 30 dias, ou seja, um mês ou menos. Vamos ver, tá mudando aqui, continua. Time de desenvolvimento é quem diz o como que ele vai fazer, como que ele vai entregar tudo isso. Ele que faz também a estimativa. Fala, Cléia, Esse desculpa. vai ser um grande desafio, pessoal, para muitos executivos. Os engenheiros, técnicos, especialistas dizerem como vai ser feito. Então, aí que toda empresa tem que estar engajada nisso, de acreditar e tirar o melhor do time de desenvolvimento, porque ele sabe como desenvolver. Isso aí, vai lá. Vamos lá. Aqui, Pedro aparecendo. Bora. Penúltimo, hein, gente? E aí, quando que para a sprint? Quando a meta estabelecida para o sprint já não faz mais sentido, quando se torna obsoleto e a única pessoa que pode interromper um sprint é o PO, somente o Product Owner. Vamos lá. Última, vamos ver o que vai dar aqui, hein? Ele é o dono do produto. Lá vai, hein? Vamos ver? Terceiro lugar, vamos ver. Camila! Segundo, Leonardo. E tchanã! Lexa! Um aplauso para vocês. Vamos ver, quarto lugar, Pedro. E quinto, Fernando. Parabéns a todos. Tchau, parabéns. Anota aí, anotou? Eu já tirei foto aqui, Dri. Show, peraí, deixa eu interromper aqui no meu ouvido, porque senão ele não para. Pronto, parou. Gente, Dri, o que eu vou fazer... Olha, tem muitas perguntas aqui que, em função do tempo, a gente não vai conseguir responder agora. Tá bom. Acho que a grande sacada é, nós temos o contato, vocês têm o contato da Alda da SAE, tá? A gente espera muito encontrar vocês pessoalmente, a hora que tudo isso acabar. Ali tem uma foto da gente fazer Scrum com Lego. Hoje de manhã, hoje durante o dia, conversando com a Adri, vamos fazer Scrum com Lego, produzir carros, fazer uma série de coisas. Tinha me pedido, o Baja da FEI, esse ano já começou com o Scrum, o Pedro está aí fazendo e os colegas estão aí com a gente. Nós estamos desenvolvendo junto com eles e aí a gente espera que muitas universidades possam usar o Scrum e depois possam levar isso para a indústria. Nós estamos à disposição para conversar com vocês. É claro que foi só uma hora e pouquinho que a gente pode falar de Scrum. A gente começou a trazer esse calor para vocês e a gente espera que vocês tenham a oportunidade de trabalhar mais isso com a gente. Então, junto com vocês, nós temos agora uma grande missão no nosso país de reconstruir muita coisa e eu acredito muito que o Scrum vai nos ajudar a ser ágil nisso. Tá bom? É um grande prazer. Dri, fica à vontade, essas foram as minhas palavras. Das suas palavras as minhas também, né? Gratidão pela disponibilidade do tempo de todos vocês estarem aqui com a gente até agora. Também a parceria, né, com a SAE, Vitor, a Alda aí junto com a gente, nos acompanhando. Muito agradecida de coração mesmo. E esse é um universo que
para mim, pelo menos, é apaixonante. Espero que, de alguma forma, como o Kleber falou, esse calor, né, que a gente trouxe um pouco aqui para vocês, possa dar vários insights e despertar curiosidade, despertar o interesse de ir atrás, de saber mais, de poder se aprofundar, de poder saber que sim, nós somos capazes de fazer diferente, nós somos capazes de entregar mais resultados. E como eu sempre gosto de finalizar, né, e sempre falar, nós somos protagonistas da nossa própria vida. Se a gente não fizer por nós, quem é que vai fazer? Então, que a gente possa usar esses graus de motivação que a gente tem, com esses webinários que a gente tem, com as lives que estão acontecendo, com coisas novas que estão despertando o nosso conhecer e investir cada vez mais nisso, porque isso é a única coisa que ninguém, absolutamente ninguém tira de nós. Que a gente possa usar esse conhecimento para poder fazer melhor na vida de cada um de vocês e dentro de cada organização que vocês atuam. Muito obrigada, de coração. Muito obrigada mesmo. Valeu. Pessoal, fiquem à vontade. Alda, se você quiser fazer um comentário, Alda, bom, obrigado a Alda, ao Vitor, a todo mundo da SAE que fez com que fosse possível, né? Fiquei muito feliz, estou muito honrado. Eu sou bajeiro de formação, né? Então minha formação eu devo muito a SAE, tenho muita gratidão. E, gente, fica aí, deixa o e-mail de vocês, os contatos, e nos contatem nas redes sociais, a Alda pela SAE. Nós somos todos uma grande família. Então tá bom, gente. Importante que o Flexa deixa também aqui o endereço, passe pra gente, né? Para quando as coisas normalizarem, a gente puder enviar aí pelo correio, sei lá. É isso aí. Professor? Oi, Aldinha, pode falar, fica à vontade. Quero agradecer você e a Adriane pela disponibilidade de vocês, pela parceria com a SAE Brasil, com o nosso público. Acredito que todos aí perceberam o envolvimento, a capacidade e paixão de vocês por esse tema. Acho que ficou muito transparente aqui para todos, né, ajudando aí a todos que se conectaram com a gente, interessados sobre a Scrum, conhecer mais, ter mais informação, e mesmo que de uma forma sucinta, que infelizmente é o que o momento atual está proporcionando para a gente, né? Mas vamos torcer para que em breve a gente possa estar ministrando esse curso aí ao vivo e a cores e de forma completa. Agradeço a todas e todos aí que se conectaram e fiquem de olho nas nossas divulgações para saber das nossas novidades e oportunidades de encontros como esse. Foi muito bom. Legal. Alda, como é que o pessoal faz para saber mais do curso, trocar mais informações? E onde acha o vídeo que a gente vai deixar gravado? Isso, eu vou mandar para todos que se inscreveram, eu vou mandar um e-mail com o link para eles acessarem lá no nosso portal. Tá ok. Tá e bom? A gente pode, de alguma forma, a gente consegue, pela Alda e outros caminhos também, manter contato com todo mundo, né? Isso. O que vocês precisarem, eu posso fazer mediar aí o contato. Ótimo. Legal. Eu estou passando aqui Cadê? Peraí. Everyone. Eu estou colocando aqui o LinkedIn nosso, que ali também eles podem nos adicionar e trocar ideia, fica fácil também, né? Qualquer dúvida que tiver. E a Alda vai disponibilizar depois aí alguma coisa referente a vários cursos que vão acontecer durante o ano. Já temos agendado, né? Esse curso já está agendado para julho, dia 24 e 25. E a gente espera que até lá tudo já esteja normalizado para que ele se concretize. Ai, tomara. Legal. Isso aí, ó. Obrigado, gente. Então, Obrigada isso aí. Tamo junto, gente. Um abraço para todos e muita força para todo mundo. Tamo junto. Isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo Tchau, a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Eu preciso ainda do endereço do Flexa, tá? Não vai esquecer, não. Tá aqui, ó. Peraí, Ela não mandou pode. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, já fiz aqui, bloco de notas. Só pra gente não perder. Pronto. Legal, gente. Curitiba. Valeu. Joia, amores, muito obrigada a todos, viu? Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, e professores. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Vitor. Valeu, valeu.